Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Todos os dias estaremos aqui juntos, sempre que possível, no período do almoço. E você que está aí comigo agora, muito obrigado pela sua presença todos os dias aqui comigo. Vamos então às informações, mas antes, dá uma paradinha, curte a live, não curtiu? Curte a live agora e compartilhe, que é importante. E não se esqueça de deixar o seu comentário, tá bom? Pois bem, meu querido, minha querida, quarta-feira poderá ser decidido o impeachment ou não do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Como assim? Vou te explicar. Na quarta-feira, agora, dia 1º de fevereiro, nós teremos a eleição para o presidente do Senado Federal. Dois nomes principais estão ali, Rodrigo Pacheco, que luta pela reeleição, e Rogério Marinho, que é do PL, não é? Bolsonarista, que também está tentando pegar a presidência do Senado Federal. E a presidência do Senado Federal é muito importante, porque dentre as várias atribuições que tem um presidente do Senado Federal, como por exemplo, mandar na pauta, ele que decide o que vai ser apreciado ou não, para se tornar em lei ou não, ele também, o presidente do Senado, é quem dá a abertura de um processo de impeachment ao ministro do Supremo Tribunal Federal. E nós sabemos que existem alguns pedidos de impeachment, de cassação do cargo de Alexandre de Moraes ali no Senado Federal, notadamente pela sua atuação firme e contundente, principalmente contra atos que violam a democracia e que vão de encontro a toda uma estrutura democrática estabelecida, e que isso faz com que muitos senadores e parlamentares vejam Alexandre de Moraes, na verdade, como uma ameaça, como o ditador da toga, como o xerife, como o Xandão, que acaba interferindo no poder legislativo. Diante desse contexto, data vem outras percepções, os senadores, alguns querem a cabeça de Alexandre de Moraes, mas para isso precisa de um presidente do Senado Federal que dê abertura a um processo de impeachment, de cassação de Alexandre de Moraes. E isso pode ser determinado na quarta-feira. Por quê, meu querido, minha querida? Porque se Rogério Marinho conseguir vencer as eleições para a presidência do Senado Federal, uma das situações colocadas para ele ter os votos de alguns senadores é exatamente dar a abertura ao impeachment, à cassação de Alexandre de Moraes ali do Supremo Tribunal Federal. De modo que, hoje, Rogério Marinho não tem a maioria dos votos, só que tem um porém. A votação é secreta, então tudo pode acontecer. Mas hoje, Rogério Marinho tem o apoio de 3 partidos e de mais ou menos 23 votos de apoios já declarados a ele, a Rogério Marinho. Enquanto isso, Rodrigo Pacheco, que luta pela reeleição ali da presidência do Senado Federal e que não vai abrir impeachment pelos atos praticados por Alexandre de Moraes até hoje, em relação a Alexandre de Moraes, Rodrigo Pacheco tem um apoio já de 9 partidos, inclusive do atual presidente da República, Lula, o PT. E dentro desse ambiente ele já tem 40 votos. Só que, reitero, o voto é secreto. Tudo pode acontecer. Mas de votos declarados, ele já tem 40. E precisa de quanto para ser reeleito, André? Ou para ser eleito como presidente do Senado? Precisa da maioria. Como tem 81 senadores no total dos seus membros, ele precisa de pelo menos 41 votos para ser eleito como presidente do Senado Federal. Se nenhum dos dois conseguir essa monta, faz nova eleição ali entre os pares para decidir quem será o presidente do Senado Federal. Logo, essa eleição será importantíssima. Tem também o Eduardo Girão, que está por ali, diz que vai sair candidato, mas eu acredito que não vai não. Ele está tentando, na verdade, quebrar mais votos.
porque ele é bolsonarista roxo. Então ele está tentando, na verdade, tentar ali fazer uma situação para, na hora, tirar e os votos irem para Rogério Marinho, porque ele é bolsonarista também e é um dos que fez pedido de impeachment para Alexandre de Moraes, não é? E que quer que, na verdade, que quem ganhe não seja Rodrigo Pacheco. Então é tudo uma manobra. No frigir dos ovos, a luta ficará de fato de verdade entre Rodrigo Pacheco e o Rogério Marinho, tá bom? E se Rogério Marinho ganhar, Alexandre de Moraes possivelmente terá o seu pedido de impeachment iniciado ali no Senado Federal, porque é isso que eles querem. Minha opinião singela, acredito que Rogério Marinho não conseguirá se eleger, mas reitero, os votos são secretos e a traição ali é uma situação de praxe dentro dos poderes, lamentavelmente, então tudo pode acontecer. Mas eu acredito que Rodrigo Pacheco vai conseguir se reeleger ali dentro. Qualquer informação nova eu vou passar para você em relação a isso. E o mesmo movimento está acontecendo ali para a eleição da presidência da Câmara de Deputados Federais, em que Arthur Lira já está ali quase certo que conseguirá ser reeleito, tá? E dois cargos são muito importantes, tanto na Câmara de Deputados Federais quanto ali no Senado Federal. Quais cargos? A presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e a presidência da Comissão de Orçamento e Finanças. São as principais comissões. Todos querem essa presidência. Então existe essa negociação também, porque quando é eleito um presidente da casa respectiva, é eleito também a mesa diretora e também é eleito os presidentes dessas comissões. E são importantíssimos a presidência dessas comissões. E meu querido, você fala assim, André, mas qual que é a situação de ser presidente, tal. Ele, enquanto um deputado federal ou enquanto senador, ele tem a verba de gabinete X, tem a quantidade de cargos X. Quando ele consegue a presidência ou consegue um cargo na mesa diretora, ele tem a sua verba de gabinete XY e tem os cargos XY, ou seja, aumenta as verbas que ele tem direito, os valores, e aumenta também a quantidade de cargos que ele tem à sua disposição. Além disso, ele tem um poder muito grande em relação à pauta, aquilo que vai ser pautado, aquilo que não vai ser pautado, toda essa demanda, toda essa situação que traz mais capital político, mais situações financeiras robustas, mais cargos para colocar ali a pessoas de sua confiança, enfim. São posições muito importantes por esse contexto que eu acabara de te explicar. Então as negociações estão ocorrendo, as falas, os debates, as conversas, enfim. E no frigir dos ovos vai ficar quem conseguir ali conversar e angariar mais apoio. Eu acredito que Arthur Lira conseguirá ser reeleito e acredito também que Rodrigo Pacheco conseguirá ser reeleito. E eu quero pontuar uma situação aqui em relação à entrevista de Valdemar Costa Neto para o Globo ali. Valdemar Costa Neto, com aquela fala, ele pode ser visto como um peixe. O peixe é pego pela boca. Valdemar falou muita coisa ali. Ele falou que todo mundo tinha minuta, não é? Que eles recebiam a minuta, ele recebeu proposta de como impedir a posse de Lula, recebia minutas estabelecendo o golpe, etc. Só que tem um porém, meu querido. Valdemar Costa Neto, ele é presidente de um partido político. Esse partido político, ele só existe porque nós estamos num regime democrático e porque o povo paga ali tanto a verba eleitoral, tanto o fundo eleitoral quanto o fundo partidário, para bancar o partido político que garanta toda a existência e manutenção da democracia. A partir do momento que um presidente de um partido democrático recebe minutas de golpe, recebe propostas de como impedir a posse de um presidente eleito, fosse qual fosse o presidente eleito, não importa, não estou entrando no mérito da ideologia, se bolsonarista, se PT, se partido de extrema direita, não estou entrando nesse âmbito, estou entrando no âmbito da democracia e o respeito que ela exige. De modo que ele, enquanto presidente de um partido que recebe esse tipo de sugestões, de propostas, enfim, ele teria que fazer denúncia às autoridades competentes. Ele teria que ir no Ministério Público e fazer a denúncia ao Ministério Público
ou a polícia dessas situações, porque ele, enquanto um agente da democracia, não pode ver essa situação como normal, e ele tentou normalizar tudo isso, e não é normal. E ele, na condição de um presidente de um partido, de um deputado federal, ele teria que denunciar. Então, no mínimo, ele prevaricou, e o Supremo Tribunal Federal deve sim notificar o deputado federal Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, presidente do partido de Bolsonaro, que disse que era normal ter minuta instituindo um golpe ali no Estado Democrático de Direito. O dirigente contou que ele mesmo chegou a receber sugestões que apresentavam alguma alternativa para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele recebeu sugestões de quem que ele recebeu? Ele, enquanto presidente de um partido democraticamente estabelecido, ele tem que dizer de quem que ele recebeu, para que haja as responsabilizações cabíveis. Essas propostas circulavam entre pessoas do governo? Ele disse, direto. Isso não pode ser normalizado. Isso não é. Sabe por quê? Nós que bancamos os partidos políticos, nós que bancamos deputados e senadores, exatamente para, no mínimo, proteger a democracia que o elegeu, que o estabeleceu numa estrutura de poder. E qualquer tipo de ato ou de fato ou tentativa que viole isso tem que ser responsabilizado, notadamente quem está numa estrutura de poder como o Valdemar Costa Neto, seja enquanto deputado federal, seja enquanto presidente de um partido. A pressão em cima dele foi uma barbaridade. Como o pessoal acha que ele é muito valente, meio alterado, meio louco, achava que ele podia dar o golpe. Mas lógico que achava. Ele incitou isso desde o início do seu governo. Foi ele que se colocou numa posição, como mesmo disse Valdemar Costa Neto, como um louco, como um brabo, como um alterado. Ele mesmo se colocou incitando a todo momento essa situação. Ele não fez isso porque não viu maneira de fazer. Bolsonaro não deu o golpe porque não viu maneira de fazer, não teve apoio necessário das Forças Armadas e não teve o apoio popular suficiente, bastante para tanto. Mas que é um golpista, é. Tanto é que o presidente do seu partido, o Valdemar Costa Neto, acabou de revelar isso em uma entrevista ontem ao Globo. Isso não pode ser visto com um fator de normalidade. E tem que haver as responsabilizações, no mínimo, prevaricação. E essa fala de Valdemar Costa Neto é uma prova de que Bolsonaro é e foi um dos autores intelectuais da tentativa de abolição ao nosso regime democrático ali no dia 8 de janeiro, com a invasão dos 3 poderes. As responsabilizações têm que ocorrer e Valdemar Costa Neto tem que ser chamado à baila também pelo judiciário. Então, deixe o seu comentário sobre tudo isso. Deixe o seu comentário que é importante. Será que Rodrigo Pacheco vai conseguir vencer Rogério Marinho? Será que os bolsonaristas vão conseguir o impeachment de Alexandre de Moraes? Como que é tudo isso? O Valdemar Costa Neto é peixe ou não é peixe? É peixe, vai ser pego pela boca. Deixe seu comentário que é muito importante. Você que está ao vivo agora no chat comigo, um abraço, um beijo no seu coração. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por estar comigo. Curta a live agora. Compartilhe, que é importante. E se você não é inscrito no canal, meu querido, minha querida, se inscreva, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.